gente, bom dia. Espero que estejam todos bem e gostando desse módulo sobre relações de gênero. Nós, na última aula, conversamos sobre a história das masculinidades, ou seja, sobre não só como o feminino se transformou ao longo do tempo, mas como as masculinidades, ou seja, o masculino, a ideia de masculino, também se transformou ao longo do tempo e das sociedades. Nós falamos basicamente sobre o período antigo, sobre o período antigo ocidental, né? Não falamos sobre o período antigo no Oriente. Falamos sobre a Grécia Antiga, um pouquinho sobre a Idade Média e temos falado sobre o Brasil depois da colonização, desde a primeira semana, basicamente. Então, o que a gente precisa saber ou ter em mente nesse módulo sobre masculinidades no plural? Falar sobre o papel de gênero do homem é reconhecer a sua natureza social, ou seja, reconhecer que algumas coisas são modificadas socialmente, dependem da nossa história, de como cada período histórico, coletivamente, nós vamos selecionar, nós vamos dizer que as masculinidades ou que a masculinidade deve ser, né? Como os homens devem se comportar. Isso significa dizer que existe uma possibilidade de transformação na conduta dos homens, naquilo que for considerado coletivamente como um problema. Então, existe uma luta para que essas condutas sejam modificadas. Nós temos uma crítica aos papéis sexuais naturalizados, ou seja, essa ideia de que a virilidade, e aí a gente ainda vai conversar um pouquinho sobre essa perspectiva do viril, de que ela seria basicamente da natureza e imutável. Nós vimos que até na Grécia Antiga, o papel da educação era central para construir esse masculino, para dizer como é que os meninos iam se comportar e como existia um controle muito forte do comportamento masculino e do comportamento feminino. Então não é a natureza que está dando essa virilidade, mas a sociedade por meio das pedagogias de gênero, né, das estratégias pedagógicas, educacionais do gênero. E essa crítica aos papéis naturalizados fornece uma base conceitual para movimentos de homens que são antissexistas, ou seja, que são contrários às desigualdades de gênero, que reconhecem que essa hierarquia foi gerada, foi criada nas nossas sociedades, e uma hierarquia que coloca o feminino super submisso, que coloca o feminino dominado e que coloca homens num lugar da estrutura que é acima, que é de dominação, que é de opressão. Então, essa análise da dominação exercida pelos homens, ela é importante para pensar os movimentos de mulheres, mas também é importante para pensar outros movimentos de homens, ou seja, outras masculinidades. E aí a gente começa a colocar, por exemplo, as homossexualidades em questão, porque elas são igualmente oprimidas, né? E é interessante que toda homossexualidade, em geral, ela é considerada uma contaminação, no caso das sociedades ocidentais. Contaminação do quê? Uma contaminação do masculino pelo feminino. Então, a homossexualidade é aquela da mulherzinha, da bichinha, da florzinha, e aí desculpem as falas, né, desculpem as palavras, mas ela é colocada como um sinônimo de inferioridade, mas de uma inferioridade que é trazida pelo feminino. Então, quando se desnaturalizam as questões das masculinidades, quando se diz, olha, esses papéis de gênero, eles não são naturais, nós também podemos começar a questionar a hierarquia entre homens nessa sociedade. A gente não precisa só questionar a hierarquia do masculino e do feminino, mas também de como existe um masculino modelo, um masculino que é o que a gente estrategicamente quer chegar, mas que para isso gera a opressão de outros homens. Por isso que nós estamos falando de uma masculinidade, de masculinidades no plural, porque a gente reconhece, existe a possibilidade de reconhecer que existem diferentes tipos de homens, ou seja, diferentes formas como o masculino ele vai se construir na nossa vida subjetiva e na nossa vida objetiva. A homossexualidade é só uma delas. Nós temos uma discussão bem interessante nesse campo das masculinidades, que é sobre as masculinidades tóxicas, né, ou uma masculinidade tóxica, mas também sobre essa masculinidade hegemônica. A masculinidade hegemônica é essa que é o modelo, e que ninguém
propriamente dito se encaixa nesse modelo. Nós temos várias pessoas que estão querendo se encaixar no modelo, que é desse homem forte, viril, dominador sexual, provedor, que é o nosso ideal contemporâneo da masculinidade. Essa seria a nossa masculinidade hegemônica. Mas o mundo real, ele é sempre mais complexo do que o modelo. O Max Weber chama isso, né, de um tipo ideal. O tipo ideal é aquele que nós construímos como categoria, mas não necessariamente a realidade vai totalmente se encaixar nesse tipo ideal. Ele é um horizonte. É como se nós estivéssemos sempre querendo chegar até ele e criamos estratégias pedagógicas para chegar nesse masculino hegemônico que é o ideal. Mas a vida real ela é muito diferente. A vida real ela é feita de afetos, ela é feita de condições objetivas, ela é feita de questionamentos. E esses questionamentos, principalmente, geram uma possibilidade de transformação, de dizer, olha, esse masculino hegemônico não é necessariamente aquilo que eu sou ou aquilo que os meus amigos são. Essa dominação, essa discriminação com tudo que toca o feminino não é necessariamente aquilo que eu concordo, aquilo que nós concordamos como um coletivo. Sendo assim, nós temos a possibilidade de questionar esse masculino hegemônico. Quando a gente fala também desse questionamento, nós queremos dizer que existem possibilidades de construir novas masculinidades. E esse grande arcabouço, né, de novas masculinidades, a gente pode chamar de uma nova área de construção política e de conhecimentos, que é um movimento intelectual que também demanda e advoga pela igualdade entre homens, ou seja, entre aqueles homens que são considerados nessa estrutura como superiores e inferiores, então questionando esse modelo hegemônico e dizendo todas as masculinidades são válidas, precisamos pensar sobre isso, e também advoga pela igualdade entre homens e mulheres em todos os aspectos da vida. E esse movimento, ele surge principalmente de uma compreensão ou de um entendimento de que existe a possibilidade de um aproveitamento melhor dos homens da vida familiar. Nós conversamos aqui, por exemplo, sobre o como algumas questões da carga mental de mulheres, da divisão sexual do trabalho, que gera mais possibilidade para mulheres aproveitarem as suas casas, as suas relações afetivas e menos possibilidade para os homens aproveitarem as suas relações afetivas com os filhos. Então, a partir do entendimento dessa divisão sexual do trabalho que é desigual, as novas masculinidades pleiteiam um aproveitamento pleno da vida familiar, um exercício da paternidade afetuosa e presente, não só aquela paternidade que é o do pagamento da pensão alimentícia ou da provisão familiar. Pleiteiam também a possibilidade de expressão dos sentimentos de uma forma mais livre e a participação social em todos os âmbitos da vida. Então, é uma forma, junto aos movimentos feministas, essas novas masculinidades que se colam nos movimentos feministas, que reconhecem a importância da demanda por direitos femininos, por direito das mulheres, por uma nova forma de ver as mulheres, porque reconhece que gênero é relacional. Então, no momento que a gente começa a perceber o feminino de uma forma diferente, começa a colocar o feminino em um local mais valorizado dentro da sociedade, nós também começamos a repensar as masculinidades, ou seja, começamos a repensar o masculino, a como é que podemos ver novos homens, novas mulheres que são mais iguais, que podem se expressar de uma forma mais livre, de uma forma mais justa, em que a ideia de aproveitamento da vida familiar e das relações afetivas, sejam elas dentro da casa, sejam elas com outras pessoas, que contenham menos violências ou que sejam marcadas por menos violência, isso vai gerar a possibilidade de uma participação social mais ampla, mais interessante,
tanto para o masculino quanto para o feminino, e aí desmantelando essas hierarquias e construindo relações sociais que são mais simétricas e que compreendem a natureza, que a natureza ela dá ferramentas para a humanidade, mas que esses papéis de gênero foram construídos ao longo da nossa história, e esses papéis de gênero opressores, ou seja, que criam dominação, que criam possibilidades de impactos negativos para as mulheres e para os homens, e aí eu tenho que reforçar muito mais para as mulheres, né? Mas para os homens, desde que eles não consigam se enquadrar nesse modelo hegemônico, desde que eles não consigam se enquadrar nessa masculinidade hegemônica, então eles também são oprimidos nesse sentido. Então, homens também passam por uma pressão de gênero que é importante a gente não esquecer. E no momento, então, que a gente coloca as masculinidades em questão, nós nos abrimos para esse novo campo intelectual, para esse novo movimento político de apoio à construção de novos gêneros. Então, quando nós falamos de masculinidades no plural, estamos falando sobre toda essa demanda possível hoje na nossa vida em sociedade. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, um bom dia, até a próxima aula.